bem-vindos de volta, mais um vídeo novo pra vocês aqui no canal. E se você tá chegando agora, ó, vem ficar mais pertinho da gente, se inscreve e vem fazer parte desta família. No vídeo de hoje eu vou responder todas as perguntinhas de vocês sobre a escola da Isabela. Há um mês atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês fizeram muitas perguntinhas legais e também perguntei aqui na comunidade do YouTube e também teve várias perguntinhas. Então hoje eu vou responder tudo pra vocês sobre a escola da Isabela. E como teve várias perguntinhas repetidas, se caso eu não te responder é porque eu já respondi a pergunta na pergunta de outra pessoa, tá bom? Então vamos lá, vou começar pelas perguntinhas do Instagram e depois eu vou para as perguntinhas do YouTube. Vamos começar com a primeira perguntinha da Suelen.Cristina. A escola só fala inglês? E sim, a escola só fala inglês. Então a Bela vai ser alfabetizada no inglês. Então, portanto, só fala inglês nessa escola. A Recriando Artes perguntou: como de início ela irá entender o que os professores vão falar com ela, sendo que ela só fala português? Bom, ela não vai entender nada, essa é a verdade. Ela só simplesmente vai frequentar a escola e isso vai ser com o dia a dia. Por ela ser criança, é muito mais fácil do que pra gente que somos adultos. Então os professores vão falar tudo com ela em inglês e com o tempo ela vai começar a entender e aprender o inglês. Então é isso. A Mari Ávila Brasil perguntou: é turno integral? Ela está ansiosa para ir? E não é turno integral. A Bela vai estudar num período de 6 horas, que é das 8h30 às 2h30 de segunda a sexta. O horário integral dessa escola é das 8 às 18, porém a Bela só vai estudar no período de 6 horas. A Jéssica Nayara Rodrigues perguntou: lá tem professores brasileiros na escolinha dela? E não, gente, não tem nenhum professor brasileiro na escola da Isabela. Lá tem uma professora que fala espanhol, mas não é da sala dela. A Josi.Teixeira perguntou: como a Bela vai se adaptar à língua? Bom, a Bela vai se adaptar à língua no dia a dia, não tem o que fazer. No início ela não vai entender nada, assim como os professores não vão entender ela também não vai entender os professores nem os alunos que já falam inglês. Então isso não me preocupa, porque ela é criança e criança aprende uma segunda língua muito mais fácil do que a gente. Então, em pouco tempo, ela já vai começar a falar inglês e vocês vão ver isso depois ao longo dos vídeos que eu vou mostrando. A Sueli Pereirada perguntou: é obrigatório usar uniforme escolar? E não, gente, aqui não existe uniforme escolar, tá? Nas escolas aqui nos Estados Unidos não existe isso. É muito triste, porque eu preferia que tivesse uniforme escolar. Eu acho super prático a criança já ter aquela roupa para usar só para a escola, além de ficar super arrumadinho, todo mundo igual, fica uma coisa mais organizada. Eu também acho importante o uniforme, porque se caso a criança saia da escola, se perca, qualquer pessoa que encontre a criança sabe identificar que ela é daquela escola. E aqui não existe isso, gente. Eu acho que é meio cultural isso, porque também os profissionais de saúde não usam uniformes. Aqui você vai no médico, você vai ver ou o médico só com um crachá ou com um jaleco. As enfermeiras, a mesma coisa. Aqui não é muito padronizada essa questão de uniforme, tá? Então aqui não existe esse negócio de uniforme, ela vai com a roupa que tiver pra ir, né? Então eu vou comprar bastante legging pra ela, camisetinha. Roupas confortáveis é o que eles pedem pra mandar a criança. Tênis que é fácil de colocar, leve, e roupas mais confortáveis. Mas, infelizmente, não tem uniforme aqui. A Bruna Caires perguntou: as escolas são públicas? A partir de 6 anos as escolas são públicas e abaixo de 6 anos são particulares, como a da Bela é particular, mas existe aqui na minha cidade, né, na Califórnia, um programa para pessoas de baixa renda. A família ela tem que atingir aquela renda. Não é muito fácil atingir essa renda, porque a renda tem que ser bem baixa e você tem que comprovar isso, mas existe sim para essas pessoas, tá? A Erika Crislane perguntou: minha filha tem paralisia cerebral, como funciona o apoio da escola? Bom, gente, eu não tenho essa resposta, eu não entrei nesse assunto lá no colégio quando eu fui perguntar e também no contrato eu não vi falando nada a respeito disso. Então, nesses casos, para crianças especiais, aí teria
teria que ver realmente na escola, né? Para ver cada caso. A Silvana Venolfi perguntou: a Belinha irá de ônibus escolar? E não, ela não vai de ônibus escolar, sou eu mesma quem vou levar ela. Eu acho a Belinha muito nova para colocar no ônibus, eu não sei, eu me sentiria muito insegura colocando ela no ônibus, né? Se ela tivesse já uns 10, 11 anos de idade, eu acho que tudo bem, mas por enquanto não, sou eu mesmo que vou levar ela. A Andrea.Franca perguntou: como será o aprendizado na língua estrangeira? Bom, eles vão agir naturalmente com a Bela, falando inglês o tempo todo, explicando para ela em inglês, cantando musiquinhas em inglês, e isso vai ser no dia a dia. Eles não se preocupam que ela fale o inglês, porque ela tem apenas 4 anos, então ela não tem obrigação de escrever, de aprender a ler, né? Ainda não, porque é muito cedo. Então vai ter um período ainda até chegar nesse estágio, e até lá ela já vai estar falando inglês e entendendo. A Tati Mili perguntou: tem que pagar alguma coisa na escola, tipo refeição, mensalidade? Bom, essa escola da Bela, como eu já mencionei, é particular, então nós vamos pagar sim a mensalidade, e as refeições já está inclusa dentro da mensalidade. A gente não precisa pagar mais nada por isso, tá? Então eu não vou precisar fazer lancheiras para ela, porque lá dentro da escola já tem as refeições, e é super legal porque a escola, eles fornecem um cardápio mensal de tudo que a criança vai comer, com os horários e tudo. Então é bem diferenciado e não tem tantas porcarias como eu imaginava que seria, né? Então vai ser bem legal. A escola dela, assim, é uma escola que preza bastante, assim, uma alimentação um pouco mais saudável para a criança. A Ana Paula Bonetinaca perguntou: quantas horas a Bela vai ficar na escolinha? A Bela vai ficar no período de 6 horas, das 8h30 às 2h30, de segunda a sexta. A Leidiane Marins perguntou: quantos dias letivos no ano? Há muitos feriados? Quando serão as férias escolares? Bom, aqui nos Estados Unidos são poucos os feriados, né? Aqueles feriados que realmente a escola para. Eu acho que são 7 feriados ao ano. Eu não me recordo de verdade, gente, mas não tem muitos feriados. Nessa escola da Bela, as férias não vai ter, porque é uma escola paga e é uma escola que não para. Mas o seu filho pode tirar férias, né? Se caso você precisa viajar, fazer umas férias com a família de 30 dias, você só avisa e comunica a escola 30 dias antes, para que você não perca a vaga do seu filho. As escolas públicas, sim, eles param, eles têm um período que eles param de férias, mas a escola da Bela funciona direto e somente nos feriados realmente principais é que eles param. A Leidiane Marins fez mais uma pergunta interessante aqui. Ela perguntou sobre a alimentação, como é que funciona, quantas horas por dia e a média de alunos por sala. Bom, a média de alunos por sala na escola da Bela é de 24 alunos por sala. Tem um professor responsável, eu acho que são mais 3 auxiliares, 2 ou 3, eu não me recordo, para estar ajudando ali com todas as crianças. A alimentação é fornecida pela escola e já está incluso no valor da mensalidade. No caso da Bela, ela vai ter o lanchinho da manhã e o almoço, porque depois ela sai 2h30. Para crianças que ficam em período integral, a criança faz todas as refeições. E se eu quisesse que a Bela tomasse café da manhã lá, até às 7h45 é fornecido o café da manhã. Só que aí você paga uma taxinha a mais para levar o seu filho mais cedo. Por exemplo, alguns pais precisam deixar os seus filhos às 7 da manhã. Então eles pagam uma diferença na mensalidade e aí a criança já toma o café da manhã lá também. A Bárbara Bessa perguntou: como está o seu coração de mãe? Bom, meu coração tá super tranquilo, gente. A aceitação da Isabela tá sendo muito boa. É claro que ela está ainda em fase de adaptação, como toda criança, né? Ela está ainda tendo esse momento de separação. E eu vou falar disso mais adiante pra vocês. Depois eu vou gravar um vídeo até pra falar como é que está sendo essa adaptação e o que está acontecendo no dia a dia na escola, tá bom? A Sanla Evelyn perguntou: ansiedade, né? Mas como é que você acha que vai ser com o idioma? A Bela fala inglês também? Bom, a Bela ainda não fala inglês porque eu e o Ricardo somos brasileiros e o contato dela com a língua ainda é muito pouca. Agora que ela vai começar a frequentar a escola,
que ela vai começar a aprender realmente o inglês. E ela já começou a dar alguns sinais de que já tá aprendendo, porque ela já veio falando algumas palavrinhas pra mim, então isso é um bom sinal, é um sinal que ela vai aprender muito rápido. A Kátia Berai perguntou: os pais recebem as anotações diárias sobre seus filhos num caderninho online? E não, eu não recebo nenhuma anotação diária, simplesmente quando eu vou buscar a Bela, eles já falam: olha, ela não comeu hoje, olha, foi tudo bem hoje, então eles já me dão um feedback sobre o dia dela, mas eles não fazem nenhuma anotação pra mim. Se caso eu precisar perguntar mais algumas coisas, eu posso fazer também as perguntas por e-mail que eles respondem. Bom, agora vamos lá para as perguntinhas do YouTube. Eu vou responder aqui. A Kalinde Devidazzi perguntou: qual a carga horária? A Bela fala inglês? É uma escola pública ou particular? Ela está com medo? Eles oferecem alimentação na escola? Talvez você não saiba, mas vai que sabe. Se a criança for vegetariana, vegana, algo assim, eles têm opções? Porque aqui no Brasil, escola pública não estão nem aí. E eu tive que fazer um papel médico dizendo que a minha filha tem alergia à carne. Tem muitas aqui perguntinhas que eu já respondi para vocês e eu vou responder então uma bem interessante que ela fez aqui, que é sobre a comida vegetariana ou vegana, se tem essa opção. E sim, gente, tem essa opção na escola da Bela, né? No dia da matrícula eles já te perguntam: é vegetariano ou não é vegetariano? Então você opta por um dos dois. Se sua criança é vegetariana, eles não vão servir carne. Se sua criança não é vegetariana, eles vão servir somente o peixe e o frango. Eles não servem carne de boi na escola, tá? É somente o frango e o peixe. Mas tem sim essa opção e eu achei isso muito interessante, muito bacana. A Leia M. Machado perguntou: oi Cris, tudo bom? Então nos conte, que horário a Bela vai estudar? Terá contato somente com a língua inglesa? O material escolar já escolheram? Meu Deus, 1000 perguntas, vou parar por aqui. Beijinhos e até mais. Bom, muitas perguntinhas dela eu já respondi, mas vou responder uma aqui que ela perguntou se a Bela vai ter somente contato com a língua inglesa. E sim, ela vai ter somente contato com a língua inglesa e vai ter também a segunda língua, que é o espanhol, mas vai ser o básico. Ela vai aprender coisas básicas em espanhol, como cores, números, que vai ser o segundo idioma da escola. Porém, tudo vai ser no inglês, tá? O foco é na língua inglesa. A Loiane Souto perguntou: boa tarde, adoro vocês. Minha pergunta é: como é a carga horária de uma escola nos Estados Unidos? Bom, a carga horária depende muito, né? Depende se é escola pública, depende se é escola particular. A escola particular da Bela, por exemplo, tem o período de 3 horas. Eu não quis colocar 3 horas, porque 3 horas não é nada. Aí tem o período de 6 horas e tem o período de 8 horas, tá? E já na escola pública, se eu não me engano, eles entram acho que 8h30 e sai 2h30, 2h40. Eu não tenho certeza, gente. Isso eu sei por alto, porque eu tenho algumas amigas que os filhos estudam em colégios públicos e é mais ou menos 2h30 que eles saem, por aí, tá bom? A Célia Oliveira perguntou: como é o método de ensino? Se é igual ao Brasil, começa com as cores primárias, aprende artes, desenho? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. A escola da Bela, eu optei pelo método Montessori, então depois eu posso falar sobre isso, né? Qual é a diferença do método Montessori para a escola regular. Então o método Montessori, ele é um pouco diferente do método regular, tá bom? Mas isso eu posso estar explicando para vocês em outro vídeo. Mas ela vai aprender muitas coisas e eu tenho toda a grade curricular, e depois no próximo vídeo que eu vou estar falando sobre a escola e mostrando para vocês como é a escola dela, aí eu vou falar mais ou menos o que ela vai aprender, tá bom? A Valdirene Moreira perguntou: Belinha tá animada para ir pra escola? Bom, como essa pergunta é de um mês atrás, e sim, a Bela tava muito animada para ir pra escola, ela tava muito ansiosa e eu também, né? Bom, gente, eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, mas eu vou tentar responder todas as perguntas nesse vídeo, tá bom? A Verônica Casartelli, ela fez várias perguntinhas aqui e algumas eu já respondi, então eu vou pegar uma dela bem interessante que eu não respondi ainda, que ela tá falando assim:
assim, ela poderá estudar nesta escola até que idade? Bom, ela vai poder estudar nessa escola até os 6 anos de idade, tá, gente? Depois ela tem que ir para uma outra escola. É ruim porque a criança acaba se adaptando com o ritmo da escola, com o lugar, e depois tem que mudar. Mas não tem o que fazer, ela só vai ficar nessa escola por mais 2 anos. A Michelle Kelly fez uma pergunta aqui bem interessante. Ela perguntou: foi difícil escolher em qual escola matricular? Você escolheu a mais próxima de sua casa ou a melhor opção independente da localidade? Bom, muito boa a sua pergunta, Michelle. E sim, foi um pouquinho difícil escolher, porque aqui na minha cidade não tinha muitas opções boas, então eu tive que procurar uma escola mais distante da minha casa, porque eu queria uma escola Montessori. E também muitas escolas, quando eu procurei, não tinha mais vaga, então foi um pouquinho difícil. Então eu peguei de uma cidade vizinha, tá? Que fica uns 15 minutinhos daqui. A Cleide Santos perguntou: como é a forma de ensino aí? O que as crianças aprendem nessa primeira fase da escola? Porque aqui onde moro, em Fortaleza, Ceará, é muito vago esses primeiros anos na escola. É só para a criança se adaptar à nova rotina, à comunicação com outras crianças, coordenação motora. E aí na escola da Belinha, como será esses primeiros anos da Belinha na escola? Aqui ela vai aprender várias coisas de acordo com o método Montessori. Ela vai aprender números, ela vai aprender cores, ela vai ter a parte sensorial, ela vai ter música. Então vai ter muitas coisas, né? Uma coisa bem legal da escolinha dela é que quando eu chego lá, na parte da manhã, a professora coloca todos sentadinhos e eles cantam músicas. É bem legal, bem divertido. Inclusive a Bela já tá cantando algumas em inglês. Então é isso, né? Eles vão aprender de acordo com o método Montessori. E depois eu vou falar melhor sobre isso, vou mostrar o currículo da Bela, a grade curricular, tudo, tá bom? Bom, só lembrando, gente, que aqui nos Estados Unidos a escola Montessori é muito forte. Já há muito tempo existe esse método de ensino aqui, tá bom? Então por isso que tem muitos e muitos colégios Montessori. Já no Brasil eu sei que não tem muito tempo, né? Começou de alguns anos pra cá. Mas aqui tem há bastante tempo esse método de ensino. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, tem a perguntinha da Andriele Santos. Ela perguntou: é necessário muito material na pré-escola e é caro esses materiais? Bom, não pediram nada para mim, gente. Por incrível que pareça, aqui não teve nenhum pedido de material escolar. As únicas coisas que eles pediram foi somente a garrafinha de água, uma troca de roupa, um lençolzinho para colocar lá no colchonete, né, para eles dormirem, e também um cobertorzinho fininho. Somente isso e mais nada. Bom, gente, então essas foram as perguntinhas que eu respondi de vocês lá do Instagram e também aqui da comunidade do YouTube. Eu espero que eu tenha respondido todas. Se eu não respondi você é porque a sua pergunta foi repetida e eu já tinha respondido, tá bom? Eu espero que tenha ficado um pouco esclarecido como é que funciona a escolinha da Bela aqui. Eu vou gravar um vídeo só falando da escola dela para dar mais detalhes e para mostrar a sala de aula e também para falar do método Montessori, tá bom? Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva, vem fazer parte da nossa família. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!